Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite ao pessoal que está em suas residências também, assistindo pelas redes sociais. Antes de iniciarmos, pedir para a gente fazer um exercíciozinho de respiração um pouquinho, para oxigenar um pouco o cérebro, o coração, o pulmão. Então vamos aspirando profundamente e soltando bem lentamente. Mais uma vez. E agora, um pouco mais equilibrados que estamos, vamos agradecendo a espiritualidade amiga que desde os primeiros momentos do dia está em nossa casa, fazendo higienização, proteção e defesa para os trabalhos da noite. Agradecendo pela semana que tivemos, por tantas bênçãos que recebemos, algumas dificuldades encontradas, essas que normalmente nos auxiliam na nossa evolução moral e espiritual. Agradecendo por podermos estar todos aqui juntos novamente, para o Evangelho da Noite, agradecendo ao nosso mentor, esse anjo de guarda inseparável, que sempre está ao nosso lado, sempre nos intuindo, sempre buscando o melhor para nós. E nessa jornada nós encontramos o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. André Luiz, que são veneráveis mestres, que nos ensina o quão é importante agirmos com humildade. Que possamos caminhar os nossos dias dentro dessa atitude de humildade. E nesse caminho encontramos nossa mãezinha Maria de Nazaré, essa mãe amada, essa mãe querida, essa mãe que nos acalenta, essa mãe que nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente. Todas as vezes que perdoamos, que pedimos perdão e que nos perdoamos, abrimos espaço em nosso coração para o amor, esse amor de mãe, esse amor incondicional. Nos juntamos a ela para chegar ao Mestre Irmão Jesus, esse Mestre amado que veio para o nosso planeta, que veio até nós para nos ensinar o amor. Esse amor que não tem limite. Esse amor que não depende de nada. Que veio nos mostrar o quão é importante amarmos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Que possamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Nos juntamos também ao irmão para chegar ao Pai, esse Pai da vida, esse Pai misericordioso, esse Pai que nos dá a possibilidade de acordarmos a cada dia e fazermos um novo e melhor anoitecer. Esse Pai que nos dá a possibilidade da reencarnação e em cada reencarnação evoluirmos moralmente e espiritualmente. Diante desse Pai misericordioso, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nosso tema de hoje, deixa eu ver se tem gente ali para entrar. O nosso tema de hoje é vigiar o pensamento. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. E no livro Pão Nosso ele também diz: pensar é criar. Então veja, a nossa mente, o nosso pensamento, o que pensamos, é um espelho para a vida toda e para toda parte. Então tudo que nós pensamos, como ele diz aqui, pensar é criar, nós criamos. Tanto o bem quanto o mal. Aí depende de cada um.
Aí nós temos aí o nosso livre-arbítrio para definirmos aonde vamos caminhar. Mas o pensamento é o que gera a criação. É o que faz com que a gente possa desenvolver e criar. E ele diz assim, olha, vigiar os pensamentos é uma atitude necessária porque permite que se tome consciência em relação às ideias que estão estimulando ou desestimulando as suas ações. Então, se conseguirmos sempre buscar vigiar os nossos pensamentos, vamos conseguir tomar ações melhores. Vamos conseguir fazer mais o bem do que o mal. Isso, como eu disse, só depende de nós. Buscar sempre estar vigiando. Vigiar sempre os nossos pensamentos. Na mente está a base da nossa vida, né? Ativa, e o pensamento é o veículo de onde o que nela produzimos. Então, tudo que nós produzimos no nosso dia a dia, na nossa vida, vem do nosso pensamento. Vem do que temos a pensar, do que temos a agir. Para podermos criar, temos que pensar. Nossas escolhas, renúncias, decisões nascem em nosso pensamento, assim como todas as ações que movimentam a nossa vida têm origem na mente. Então pensam, se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, como que vamos ter atitudes daqui para frente? Como que vamos agir? Como que vamos conseguir trabalhar as nossas ações se pensarmos de forma errada, vamos dizer assim? Se conduzirmos os nossos pensamentos para o mal e não para o bem. E isso existe muito, né? Muitas vezes. Então, diante disso, Jesus sentenciou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Isso está em Mateus 26:41. E nos informando a importância e a necessidade do controle mental. Então, quando ele fala para a gente, orai e vigiai e orai. Então, ele sempre coloca a vigilância como principal. Então, o principal é vigiarmos. A oração é um complemento para podermos trabalhar os nossos pensamentos. Qual que é a importância disso? Todos os dias acordarmos cedo e pensarmos, vou ter um dia bom hoje. Meu dia vai ser produtivo, vou procurar fazer só o bem, vou procurar trazer só coisas boas e trabalhar isso desde o amanhecer, desde o primeiro momento do nosso dia. Antes de fazermos uma oração, pararmos e pensarmos, nosso dia vai ser bom hoje. Eu vou conseguir conduzir meus pensamentos para o bem. E aí sim, fazemos uma oração, pedimos essa proteção, para que possamos sim estar vigiando os nossos pensamentos. Então assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, ele traz uma passagem, no item 7, esse vai ser difícil enxergar, mas vamos ver. Esse princípio, né, na passagem que ele diz, pecado por pensamento. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento, mas não seguidos de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta na imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concedeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque a repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça para apagar e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Então veja, nessa passagem, ele nos mostra o quê? A importância de vigiar os pensamentos, que eles podem ser bons e podem ser maus. Depende do nosso livre-arbítrio. Quando conseguimos trabalhar isso, e quando a gente fala em vigiar os pensamentos, não é fácil não, gente, é difícil.
É difícil. Vocês vão ver outra passagem que a gente traz aqui, que é bem difícil você ter só pensamentos bons. Somos seres falíveis. Por isso estamos aqui nesse planeta, estamos aqui para aprender. Mas se começarmos a trabalhar todo dia um pouquinho, todo dia melhorando, vamos conseguir. Então, aquela ao contrário, que nos tomou boas resoluções, que não tomou boas resoluções, procura ocasião para o ato mau. E se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Então, às vezes você tem um pensamento muito ruim, e você às vezes não chega de vias de regra, de vias de fato naquele pensamento. Porém, você é tão culpado quanto o que você poderia ter causado. Então, olha só o pensamento que traz. E a lei da ação e reação, né? Você pensa, a ação vem para você. Então, isso que a gente tem que trabalhar bastante. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquele a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então veja, se você tem um pensamento ruim e você vai e o concebe, você está cada vez indo para uma situação bem pior do que a outra. Quando você tem um pensamento ruim, mas você para e fala, opa, não é por aí. Deixa eu na hora já mudar o meu pensamento. Vamos trazer uma coisas mais produtivas, algo mais afim, se eu consiga evoluir um pouco mais, que eu consiga tirar esse pensamento negativo e trazer um pensamento bom, eu consigo já evoluir. Vamos falar assim, eu vou pagar um pouco menos do que o outro. E aquele que só tem um pensamento bom, que só consegue pensar coisas boas, ele já está extremamente evoluído. Eu ainda estou no intermediário. E para baixo ainda aqui. Às vezes você para e fala, puxa vida, meu pensamento foi tão ruim. E às vezes você acaba tendo uma atitude ruim. Você fala, olha a atitude que eu tive. Às vezes num trânsito, às vezes numa fila, você acaba tendo uma expansão, às vezes você acaba sendo até, digamos, um pouco ríspido com algumas pessoas que não tem nada a ver. As pessoas estão ali fazendo o trabalho delas. E você acaba sendo intolerante, sendo ríspido. Isso é ruim. Isso a gente tem que trabalhar muito em nós. Por isso, vigiar o pensamento. Por isso, trabalhar essa vigilância. A oração é importante, sim, mas nós temos que trabalhar cada vez mais a vigilância. Então, diante disso, né, algumas vezes nos questionamos sobre a influência espirituais em nossos pensamentos. Quantas vezes a gente tem alguma influência em nossos pensamentos que a gente fala, pô, mas de onde que saiu isso? Eu não sou assim. Eu não penso dessa forma. Por que isso veio? Muitas vezes são influências espirituais mesmo. Nós estamos passando por um momento agora, que é o carnaval que se encerra hoje, e inicia a quaresma. É um período em que muitos espíritos não tão bons estão vagando por aí. E eles vêm para fazer coisas ruins mesmo. Esse é o melhor momento para a gente vigiar os pensamentos. Aliás, é o mais importante. Se vocês veem, nós temos vários grupos de orações em horários específicos, orando nesse período para que a gente consiga amenizar um pouco mais o impacto desses espíritos. Às vezes você está na tua casa e você se sente angustiado sem saber por quê. Cara, está tudo tão bom, por que eu estou angustiado desse jeito? O que está acontecendo? Muitas vezes são forças malignas que estão lá. E no Livro dos Espíritos, na questão 549, vamos ver se eu consigo ler isso aí, que são influências ocultas dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? A resposta, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muitos frequentemente são eles que nos dirigem.
Então veja, muitas vezes a gente quer fazer algo diferente, mas essa espiritualidade ruim está tão carregada em nós que ela acaba nos conduzindo para o mal, acaba nos levando para outro lugar, para outro lado. Então existe influência negativa? Existe sim. Mas como que ela vai atacar a gente? Através de como eu estou. Então, se eu estou num bar enchendo a cara, que espiritualidade que vai estar ali ao meu redor? Os mesmos que têm afinidade. Então, a afinidade é essa que nós conduzimos. Se eu estou assistindo uma televisão só vendo mortes, aquele jornal louco, aquelas coisas, tragédias, quem que vai estar ali perto de mim? Esses espíritos que gostam disso. Agora, se eu buscar vigiar os meus pensamentos, buscar uma leitura mais edificante, não necessariamente uma leitura espírita, pode ser uma outra leitura, um romance, alguma coisa, mas algo mais edificante, não algo que é só tragédia. Buscar trazer coisas boas, assistir um filme legal com a família, sentar e todo mundo comendo uma pipoca, sabe? Trazer esse ambiente gostoso para dentro dos nossos lares. Porque nesse período, principalmente que nós vamos entrar da quaresma, é um período bem complicado. Temos que orar e vigiar, principalmente vigiar os pensamentos. Não deixar que esses irmãos menos evoluídos, que aqui podem estar, atinjam a gente e causem danos, porque causam dano, gente. É complicado isso, nós temos que procurar sempre ter o equilíbrio. Sabe, se a gente não conseguir conduzir isso de tal forma... eu estava preparando a preleção, a hora que está entrando esse tema, a gente começa a ler, porque nós somos os primeiros a avaliar, a ver o tema, a ouvir. Começou a ter umas influências tão ruins. Aí eu parei, estava na minha casa, eu parei, fui lá, me dei um autopasse, uma limpeza, alguma coisa, falei, pô, não é possível. E é isso mesmo que acontece. E eles gostam de pegar quem? Principalmente nós, porque nós temos um pouco mais de conhecimento. Aí ele falou, opa, é aquele lá que eu vou pegar, aquele que tem conhecimento, é nele que eu vou encostar. Vamos ver se ele aguenta comigo ou não. Agora, se a gente deixar que isso aconteça, se a gente deixar que os nossos pensamentos caminhem por esse lado, é óbvio que eles vão estar na nossa presença e vão estar em cima de mim. Por isso devemos vigiar nossos pensamentos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Vigiem os pensamentos, parem, tenha a atitude um pouco melhor, procurem mais fazer o bem. De fazer o bem é fazer caridade. Já perceberam quando você faz uma caridade, faz alguma coisa para outra pessoa, quanto isso faz bem para a gente? Olha só, isso faz bem para a gente. Então faça isso, ajude. Traga isso para vocês. Ação e reação. Faça o bem que o bem retorna. E tentarmos cada vez mais, não é fácil não, gente. Ter pensamento bom o dia todo, pensamento positivo o dia todo não dá. Teu chefe vai lá e grita, e xinga, e briga, e você está lá e você abaixa a cabeça e sai, e já começa a ficar revoltado. Se isso acontecer, calma. Tenta ir um pouquinho no banheiro, faz uma oração, pede proteção. 30 segundos que você faça uma oração, que você peça para o teu anjo de guarda, para o seu mentor, estar do teu lado, porque o seu mentor quer o seu bem. O seu mentor vai sempre te conduzir para o bem. E a gente pensa que não, mas se pararmos uns minutinhos e pedirmos para ele, ele vai te intuir. Ele vai te mostrar qual que é o caminho a seguir. E ele sempre mostra. E ele sempre quer o melhor para nós. E também no Livro dos Espíritos, ele traz uma outra passagem, que é na questão 833, que ele fala da liberdade de pensar. Então, Kardec também pergunta, há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? E a resposta vem, é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilar. Então veja, nós temos total liberdade do nosso pensamento. Ninguém vai entrar no teu pensamento e vai saber o que você está pensando, a não ser que você o exponha. Então o pensamento é totalmente nosso, é liberdade nossa. O livre-arbítrio é nosso. Sua esposa está do teu lado, não sabe o que você está pensando, o pensamento é seu. Seu marido está lá, não sabe o que você está pensando, o pensamento é seu. A não ser que você o exponha para todo mundo, senão é seu. Então isso é totalmente a liberdade que você tem de pensar, para o bem ou para o mal.
e procure cada vez mais pensar para o bem. Se erramos, pare. Fala, opa, cometi um deslize aqui. A minha filha tem 5 anos, às vezes 4 anos, vai fazer 5. Ela faz alguma coisinha errada, ela fala, eu acho que eu fiz uma besteirinha. Então para agora com ela, fala, papai acho que também fez uma besteirinha. Então começa a trabalhar isso também. Então nós temos tudo para mudar, vamos evoluir. Esse planeta nós estamos aqui para evolução. E estamos saindo aí do planeta de expiações para regeneração, vamos evoluir juntos. Tem a reforma íntima, né? Que nos ajuda muito, muito a vigiar os pensamentos. Mas para se ter uma reforma íntima, depende de mim. Ninguém vai me impor uma reforma íntima. Ninguém consegue impor para você modificar a sua forma de ser, a sua forma de pensar. Só você. Então você precisa ter essa atitude. Depende pura e simplesmente de você. Então veja, nós temos uma ferramenta que pode nos auxiliar. E aí aqui, ó, orar, leituras edificantes, né? Que isso também pode nos auxiliar a nossa vigiar os pensamentos. Gratidão, agradeça sempre, seja grato por tudo. Seja grato porque você acordou de manhã. Você pode não ter acordado. Seja grato porque você tem um café da manhã para tomar. Porque você não tem o café da manhã, mas você tem uma água para beber. Porque você vai almoçar. Porque você vai estar com pessoas. Porque você vai ver as pessoas ao seu lado. Seus familiares estão ali ao seu lado. Gratidão, gente, vamos ser gratos. É tão importante a gratidão que vocês não fazem ideia como que nós evoluímos com a gratidão. Fazer caridade, como eu já falei, né? Desconectar um pouquinho das redes sociais. A gente tem que tentar fazer isso. Tentar deixar esse celular um pouquinho de lado. Sabe? Celular, internet é excelente para a gente ver o mundo de outra forma. Isso a tecnologia veio para mudar mesmo. E é super importante. E está aí para isso. Mas tenta de se, sabe, deslocar um pouquinho, deixar isso daí um pouquinho de lado. Não ficar o tempo todo em cima de redes sociais. Em cima de ver, porque fulano está assim, ciclano está daquele jeito. E isso vai levando, e vai evoluindo, e vai crescendo. Eu já falei outras vezes, transmitir uma mensagem boa, são poucos que fazem. Mensagem ruim corre rapidinho para tudo quanto é lado. É muito rápido isso. Então recebeu uma mensagem ruim, deleta, não passa para frente não, segura. Apaga, manda embora. Faça só coisas edificantes, coisas boas, isso vai fazer bem para a gente. Vigiar os pensamentos, elevar sempre o padrão vibratório. Fazermos sempre uma vibração de amor, uma vibração de luz, pedindo sempre proteção, pedindo que possamos caminhar para o bem, isso é muito importante. Pratique o bem sempre. Mas e o bom de tudo isso, né? É que só depende de nós, não depende de ninguém isso. Nós que podemos fazer tudo isso. E para a gente refletir um pouquinho, controlando nossa mente e vigiando o nosso pensamento, com certeza vamos evitar a experiência com situações de dor e sofrimento. E ao mesmo tempo criaremos a possibilidade real de vivenciarmos realizações de paz e serenidade. Só vigiando os nossos pensamentos, nós vamos conseguir tanta grandeza dessa forma. E para a gente encerrar agora, tem uma passagem aqui de Gandhi, só preciso achar, que é Gandhi e a oração. Certa vez perguntaram a Gandhi, o que você ganha orando regularmente? E ele respondeu, geralmente não ganho nada, mas sim perco coisas. E citou tudo que perdeu orando a Deus regularmente. Perdi o orgulho, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi a minha raiva, perdi a luxúria, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi a paciência, perdi a impaciência, perdi o desespero, perdi o desânimo. Às vezes oramos não para ganhar algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que Deus nos conecta diretamente com Deus, o Criador.
Então, primeiro, vigiar os pensamentos e orar. Orar sempre. Vocês viram a passagem que estava trazendo da oração. A oração é isso mesmo. A oração é você com Deus. Não precisa ter local, não precisa falar palavras bonitas, não precisa fazer um Pai Nosso exatamente. Não, é uma oração. Deus, eu estou aqui. Acredite, eu estou aqui. Eu acredito em você. Então eu estou aqui. Vamos juntos crescer. Isso é uma oração. Isso é pedir proteção. Às vezes a gente pede algo, nem sempre Ele nos dá o que a gente pede. Mas Ele nos dá o que a gente precisa naquele momento. Isso é mais importante. Então vamos novamente agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos mais uma vez, aproveitar toda essa energia que aqui está, energia da espiritualidade, as nossas energias, e fazer as nossas vibrações. Vibrações essas de paz, de amor, de harmonia, equilíbrio, serenidade, saúde. Então vamos vibrando por todos aqueles que desencarnaram, que possam ser recebidos pelo plano espiritual com muito amor e muita luz. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram enfermos, quer seja num leito de hospital ou em suas residências, para que possam se recuperar o mais breve possível. Vibrando também pelos cuidadores desses, que possam cada vez mais auxiliar nessa cura. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, para que essas crianças recebam muito amor e muita luz e consigam um lar para ali estar continuando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Vamos vibrando todos aqueles que se encontram nos asilos, que lá eles possam receber amor, possam receber carinho, que as pessoas possam ir lá levar uma palavra, fazer uma leitura, levar amor para eles. Nesse momento que já está quase que de partida. Vamos vibrando aqui pelo nosso bairro, pela nossa casa, né? Essa casa bendita que nos acolhe, que sempre está disposta e aberta para receber o nosso amor, a nossa luz e para dar também muito amor e muita luz. Vamos vibrando aqui pelo nosso bairro, pela nossa cidade de Itatiba, pelo nosso estado de São Paulo, pelo nosso Brasil, pedindo sempre que os nossos governantes façam cada vez mais para os mais necessitados e vibrando em busca da paz mundial. Que esses países em guerra consigam se entender e acabar com esses motivos dessas guerras. E vamos assim, pegando essas vibrações de muita paz, de muito amor, vamos imaginando os nossos lares. E cada um que possa lá estar presente. E vamos levando essa vibração de amor e de luz para os nossos lares. Que as pessoas que lá estão, que a nossa casa seja abençoada e receba toda essa energia de amor. E agora, vamos trazendo uma vibração para cada um de nós. Que possamos sair daqui tranquilos e serenos, que temos uma semana de muito amor e muita luz. E vamos deixando uma vibração para esse plano espiritual, para que esses irmãos possam levar para quem quer que esteja necessitando. Que assim seja, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus.